Vamos lá, vamos falar de projeção na Série D, vamos falar de Marcílio Dias, porque tem muita coisa acontecendo, né? Ontem, inclusive, a Stock Sports esteve presente na inauguração da nova academia do Marcílio Dias dentro do Gigante das Avenidas, modernizada, com aparelhos melhores, enfim. Isso não é o ponto da questão que quero falar aqui hoje. O ponto da questão que quero falar aqui hoje é sobre o futuro do Marcílio Dias em relação à Série D. O Marcílio faz o seguinte, o Marcílio, inclusive, hoje de manhã, hoje, há poucas horas atrás, o Marcílio está indo a Pato Branco, exatamente lá no Paraná, para enfrentar o Azures pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro desse ano. Cara, o que eu vou falar? É difícil falar porque é o seguinte: depois do jogo contra o São Joésense, que eu até trouxe análise aqui para vocês, o Marcílio Dias perdeu seu técnico, né? Emerson Cris deixou de ser o técnico do Marcílio Dias. E aí agora entra um momento em que é o seguinte: é complicado, porque assim, ó, foi um mês que o Emerson teve para preparar essa equipe que jogou na estreia da Série D. Desde que acaba o Campeonato Catarinense, ele tem praticamente um mês, um pouco menos de um mês talvez, para preparar essa equipe, para montar esse planejamento para a Série D. E esse planejamento ele é interrompido por várias questões. Eu acho que a saída dele não passa só pela escalação. Acho que a saída dele passa por uma insatisfação do torcedor, e o Marcelo queria dar uma resposta para o seu torcedor em relação a essa insatisfação e acabou achando que a resposta seria o desligamento do técnico. Pode ser que tenha sido a resposta, pode ser que não. Já vamos chegar nesse ponto aí também. E aí no sábado agora, o Marcelo Dias joga lá em Pato Branco, como eu falei, contra o Azures a partir das 18 horas. E aí é um jogo bom, é um jogo difícil. O Marcelo Dias já está meio que acostumado a enfrentar o Azures, até porque enfrentou o Azures no ano passado. Mas essas equipes não tem como você falar assim, estou acostumado a jogar. Por quê? Porque essas equipes elas rodam muito de elenco. As equipes da Série D, salva-se uma ou outra, elas rodam muito o elenco, elas mudam muito do campeonato estadual para o campeonato nacional, do ano anterior para o ano. Assim, ó, a gente tinha, sei lá, 14 atletas foram embora do Marcelo Dias e chegaram não sei quantos outros novos. Então, assim, muda muito o elenco e essa questão de entrosamento pesa para o Marcelo Dias nesse começo de campeonato. A gente via um Marcelo Dias um pouco perdido no sentido de entrosamento, né? Ainda não tá todo mundo entrosado porque tem muita gente chegando, tem muita gente que já chegou e isso acaba nos processos acaba sendo um pouco difícil porque você perde um certo tempo até você conseguir fazer com que todo o teu grupo de jogadores esteja entrosado e caminhando por mesma coisa. Todo mundo quer ganhar? Óbvio que todo mundo quer ganhar. Ninguém entra no futebol para perder. Só que você precisa de um tempo para adaptar os atletas que chegaram. É uma coisa, o Manuel, vamos dar o exemplo do Manuel, é um cara já muito mais experiente, um cara que tem rodagem, são 37 anos. Assim, esse cara, ele se adapta mais rápido. Por quê? Porque ele está acostumado já com isso, ele tem experiência e bagagem para isso. É outra coisa agora você fazer isso com o Gabriel Lira, que é um jogador muito mais jovem, que não teve essa rodagem. Ele jogou na base do Fluminense, veio para o Barra, do Barra ele vai para o Cascavel, do Cascavel ele veio para o Marcílio. Assim, ele jogou em poucas equipes, então ele não tem essa bagagem de rodagem, mas ele tem uma experiência de campo que é muito boa. É um cara que foi campeão da Série D no ano passado. Então, assim, são coisas que vão ser interessantes de avaliar nesse jogo contra o Azures. Lógico que eu não sei se vou conseguir ver o jogo ao vivo, até porque eu vou estar trabalhando, envolvido com outro esporte. E aí, depois, na segunda-feira, quem sabe, eu trago uma análise para vocês de Azures e Marcílio Dias. E o Marcílio Dias tem outro ponto nessa questão toda. Tá sem técnico, tá sem treinador. Então o Chiquinho Lima, que é o auxiliar da casa, vai assumir nessa partida, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai ser interessante. O Chiquinho Lima, ele durante muitos anos foi auxiliar do técnico Vaguinho Dias, que tem um modelo de jogo que o torcedor marcilista já está acostumado, até porque o Vaguinho já trabalhou aqui em algumas oportunidades. E o Chiquinho, por ser cria dele, assim, nesse sentido, vai tentar talvez trazer um Marcílio muito próximo daquilo que foi com o Vaguinho, né? Lógico que ele muda completamente o desenho, né? Não acredito em três zagueiros, não acredito que isso vai acontecer, acredito que um modelo um pouco mais tradicional,
né, com uma linha com 2 zagueiros, o tradicional 4-3-3. Vou deixar na tela aqui para vocês o que é um 4-3-3, tá? 2 pontas abertas, um centroavante, enfim, um desenho tático mais interessante até para o Marcílio Dias com os jogadores que tem. Exatamente, com os jogadores que tem, como eu falei, você pode jogar com o Lucas de Sá, com o Gabriel Lira pelas pontas, joga com o Manuel do centroavante, eu tenho o camisa 10 que é o Cezinha, inclusive o Cezinha não vai poder jogar, né? Agora que eu lembrei, o Cezinha não joga, jogou contra o Azul, cumprindo suspensão pelo cartão vermelho sofrido na partida contra o São Joséense. Então assim, são várias camadas, né, dentro dessa história toda, desse jogo do Marcílio Dias, mas vai ser interessante de acompanhar, até para entender qual que vai ser a postura do Marcílio Dias diante o Azules, que vai ser um confronto bem interessante de se assistir lá em Pato Branco.